o tema que eu escolhi para debater, e mais no sentido de provocar a discussão, é no sentido de, digamos, de avaliar a capacidade governativa da Prefeitura de São Paulo no que diz respeito à gestão hídrica. Isso acho que passa por tudo que se falou aqui, né? Tá certo? Quer dizer, então, essa capacidade governativa da Prefeitura de São Paulo é o que acho que é o grande desafio que nós temos para, acho que, articular e conseguir ter sucesso na implantação de todos esses importantes programas que vocês viram ao longo dessa apresentação, né? Eu vou destacar alguns pontos apenas mais para motivar a nossa discussão, tá certo? Quer dizer, no que diz respeito a essa questão, volto a dizer, da capacidade governativa da Prefeitura de São Paulo na gestão hídrica. Isso é uma coisa nova, porque a Prefeitura de São Paulo, ela tem um plano diretor estratégico recente, 2014, e somente agora que a gente consolida todas essas, procura articular, né, todas essas dimensões de trabalho da gestão hídrica no município, né? E, para isso, a gente precisa lembrar que, historicamente, existe uma prática na administração que ela alterna, né, centralização e descentralização, né? Volta e meia se descentraliza a administração, volta e meia se centraliza, né? Tá certo? Esse é um processo histórico que é típico do Estado brasileiro, quer dizer, não é só do município, quer dizer, é do governo do Estado, da federação também, né? E esse processo ele apresenta marchas e contramarchas e se move em função de experiências que às vezes são inovadoras, exitosas, às vezes nem tanto, né? Tá? E que buscam, no fundo, uma administração mais local, mais voltada para o atendimento da sociedade de forma mais direta, né? Tá certo? Quer dizer, em contraposição a um Estado, que é um Estado, digamos, centralizador e, digamos, unitário, né? Tá certo? Quer dizer, essa perspectiva de descentralização ela é muito particular na gestão hídrica, porque todo o embasamento da lei que instituiu o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado em 91 e depois a lei federal em 97, a chamada Lei das Águas, ela é descentralizadora, né? E aqui, como que a gente costuma medir, né, tá certo, na administração, se as coisas funcionam ou não funcionam do ponto de vista digamos, da gestão, né? A gente mede em função do grau de articulação, de subordinação ou, muitas vezes, de insubordinação, né, em relação às metas e objetivos da gestão pública. Quer dizer, essa é a nossa métrica, né? Tá certo? E, em particular, na gestão hídrica, isso é muito evidente, isso é muito, digamos, claro, né? Quando vocês veem, digamos, todos nós estamos acostumados, né, no setor a atender a metas, objetivos, planos de investimento. Quer dizer, então, essa é a nossa forma, né, de medir a eficiência do processo, né? Aqui nós precisamos distinguir uma coisa que é diferente da descentralização de poder, e não podemos confundir a descentralização com o que muitas vezes acontece no Estado brasileiro, que é o que eu chamo de desconcentração, tá certo? Quer dizer, que na realidade vamos dizer, são experiências que passam, digamos, da impressão que estão descentralizando, mas estão, na realidade, desconcentrando as instituições, ou seja, retirando profissionais, retirando recursos, e isso é muito comum acontecer. Então, descentralizar não significa desconcentrar valores e aptidões, tá certo? Quer dizer, então, essa é uma dificuldade que, principalmente quem trabalha na administração pública, que eu já trabalhei nas três, na municipal, na estadual e na federal, a gente sempre observa, tá certo? Quer dizer, confunde-se muito uma coisa com a outra. Quer dizer, então, descentralizar significa trazer o poder e trazer a atuação do Estado para o mais próximo possível da sociedade ou do seu beneficiário, ao passo que desconcentrar significa desmanchar a estrutura institucional ou a estrutura de uma instituição e, com isso, fazer com que
os benefícios da ação do Estado acabem por não atingir aqueles que nós precisamos que atinja, que é o povo, né? Tá certo? Falar um pouquinho aqui também sobre, em função dessas experiências de descentralização de poder, isso tem em que os comitês e os conselhos gestores, os comitês de bacia, os conselhos estaduais de recursos hídricos têm uma boa prática. Eles acabaram por se estender, são práticas que acabaram por se estender para outras instâncias, como a educação, a saúde, tem os conselhos de saúde. Então, isso é uma prática muito salutar, não é? Mas que em todos esses casos há necessidade de uma negociação social. E por isso, que esta é uma das principais fontes de conflito político que existem entre as prefeituras e os governos estaduais, que a gente observa. Bem, voltando para os comitês de bacias hidrográficas, eles têm uma competência, atuação deliberativa e consultiva, mas, a meu ver, ainda exercem de maneira muito restrita esse poder de negociação social. Eles estão afeitos ao âmbito exclusivo de uma política setorial de recursos hídricos, e o funcionamento do processo de decisão reflete uma grande assimetria no poder de intervenção dos atores sociais. Que forma se dá essa simetria? A simetria no seguinte sentido, quer dizer, o setor usuário, ele é muito pouco ouvido, ele não participa como na mesma dimensão que o setor governamental, em muitos casos. Isso é bem típico aqui do Estado de São Paulo, onde setor governamental representa 2/3 de um sistema paritário e o setor usuários ainda é quebrado entre usuários e digamos, organizações não governamentais enfim, o setor usuário, na realidade, ele é muito pouco representativo ainda no sistema de gestão hídrica, né? Se passarmos agora para o âmbito do município de São Paulo, notamos também que existe uma grande desigualdade e deficiência de integração entre as instituições, mas porque essa prática da gestão hídrica ainda é muito incipiente, né? Tá certo? Quer dizer, as atuações, elas são, digamos, sempre seguiram as atuações de orçamento dos programas de secretarias, né? Então, essa articulação e essa dos poderes resulta em uma dificuldade de capacidade governativa do município para a gestão hídrica e que, nesta gestão, está sendo, digamos, trabalhada, né, a criação de uma instância municipal que consolide essas ações da política de gestão hídrica de uma maneira mais adequada, tá certo? Quer dizer, o que antes era totalmente, digamos, individualizado por atuações entre instituições, está claro, está evidente, hoje acho que é um consenso na prefeitura, em todas as instâncias, que há uma necessidade de agregar isto de uma instância, ou seja, existir uma instância hídrica no município que agregue as intervenções de todos esses participantes e todas essas unidades da Prefeitura de São Paulo, né? Tá certo? E aqui fica muito clara essa visão quando no capítulo 4 do Plano Diretor do Município se estabelece o sistema de saneamento ambiental, que é exatamente integrado por todos esses sistemas que vocês viram aqui previamente serem apresentados: o sistema de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, o Fundo Municipal de Saneamento, o contrato da concessão, a drenagem urbana, a gestão integrada dos resíduos sólidos e os serviços ambientais, né? Tá certo? Quer dizer, então, tudo isso, na realidade, ele acaba por, digamos, está mais do que evidente pelo próprio arcabouço do capítulo 4 do Plano Diretor, que esse sistema de saneamento ambiental vai acabar resultando, num determinado momento, na criação de uma instância de gestão hídrica municipal. Isso, na meu ver, é inexorável. Quer dizer, se não se criar nessa gestão, fatalmente vai se criar numa próxima, e mesmo essa instância, ela passa por várias etapas para se consolidar. Ela pode ser inicialmente uma secretaria especial, pode ser simplesmente um grupo de trabalho e, eventualmente, virar até uma agência municipal de águas, tá certo? Quer dizer, todos esses modelos são válidos, mas é indispensável que haja essa mudança, que é reflexo da própria mudança que a sociedade de São Paulo requer e necessita, né? Bem, então, eu vou apenas agregar ou seja, justificar
necessidade através de um exemplo simples, que é o que foi já também comentado, que é esse contrato de gestão, esse contrato entre o município e a Sabesp, que foi firmado em 2010, né, e que está na sua primeira revisão. Ele está sujeito a revisões quadrienais e a nossa primeira revisão está sendo conduzida agora, né? Eu gostaria de destacar alguns aspectos, exatamente para exemplificar a necessidade dessa articulação e como isso está se processando dentro da Prefeitura, destacar alguns aspectos apontados pelo município como necessários para a melhoria da prestação de serviços da concessionária, né? Tá certo? Primeiro, como bem lembrou a Denise, quer dizer, o Estado e o município, eles têm pretensões de competência compartilhada para a gestão do saneamento na cidade, tá certo? Quer dizer, ela tem que ser compartilhada, porque, como ela disse, o município não tem fontes próprias de água. Os esgotos, eles acabam sendo... Nós recebemos esgoto de outros municípios, água contaminada de outros municípios e também transferimos para outros. Então, não há como se falar de gestão de saneamento sem ser uma gestão metropolitana ou compartilhada, certo? Quer dizer, então, o município ele reconhece a necessidade de compartilhamento de responsabilidades para viabilizar a universalização do serviço de saneamento. A criação de novos mecanismos de gestão de saneamento é necessária. Para isso, o município propôs a instituição de um núcleo gestor técnico permanente que apoiará o comitê gestor do contrato com a Sabesp. Esse núcleo gestor técnico deverá ter como suporte sistemas de informações específico e integrado às bases georreferenciadas da cidade, como o GeoSampa, o futuro GeoCiurb, o atual GeoConvias, bem como os sistemas ABISP e Signos da Sabesp, que é igual a ABISP da SEAB, né? O município entende também que a universalização dos serviços não pode estar desvinculada da despoluição hídrica, tá certo? Quer dizer, não se trata apenas de prover água, universalização de abastecimento público e de coleta de esgoto. Quer dizer, nós precisamos tratar da despoluição hídrica. E essa é uma vertente que o contrato com a concessionária ainda não abrange essa questão, tá certo? Quer dizer, então, a proposta de inserção no próprio contrato com a Sabesp do programa Córrego Limpo, do caça-esgotos, quer dizer, e outras medidas de melhoria e, principalmente, propor a implantação de metas progressivas de qualidade da água, dos cursos d'água no território municipal, são fundamentais para que nós tenhamos uma evolução construtiva para essa questão da gestão hídrica municipal. Tá certo? Quer dizer, o município também insiste que, apesar da queda de receita da Sabesp, por conta da crise hídrica, não haja, sob hipótese alguma, depressão dos investimentos no município, face um importante déficit de atendimento, em especial no tratamento de esgotos e da poluição dos rios urbanos. Então, o programa de investimentos da Sabesp, para os próximos anos, que nós acabamos de fechar, ele não prevê diminuição de investimento, independentemente do que ela arrecadou ou deixou de arrecadar, problema dela, tá certo? Quer dizer, nós temos que continuar investindo, pelo menos no mesmo padrão financeiro que tem sido adotado antes da crise hídrica, ou seja, os mesmos volumes de investimento têm que ser obedecidos, né? Também o município entende que a necessidade de se colocar em prática uma moderna e transparente estratégia de compatibilização de investimentos do município conjuntamente com a Sabesp, cujo planejamento considere as ações do município e Estado na habitação e drenagem urbana, e não simplesmente vincular a execução de obras ou de novos coletores, etc., a nossa capacidade de ajustar essa situação ou ajustar, digamos, o cronograma habitacional ou coisas do gênero, né? Tá certo? Quer dizer, então, temos que, além dos programas de proteção aos mananciais, focar também o Projeto TT, Programa Córrego Limpo, Programa Caça-Esgotos, como eu já citei, e ajustar todos esses programas ao Plano Estadual e Municipal de Habitação, ao Plano Municipal de Saneamento Básico, ao Plano da Bacia do Alto Tietê e ao Plano de Manejo de Águas Pluviais da cidade de São Paulo. Tá certo? Então, vou concluir dizendo que a capacidade governativa do município relativa à gestão hídrica está num processo evolutivo, tende a agregar valores e ações das instituições do município e é um processo que eu reputo como indispensável e
inevitável, quer dizer, não há como deter esse avanço que o município tem que deverá seguir nas suas próximas gestões, né? Entendo que nós devemos buscar para o futuro um modelo que eu chamaria de serviço hídrico integrado, né? Onde provavelmente no futuro uma única entidade seria responsável pela captação, pelo tratamento, distribuição de água e pela drenagem urbana. E dessa forma a drenagem urbana não seria a prima pobre, né? Que fica sempre, digamos, dependendo de recursos orçamentários ou extra-orçamentários, que não tem receita vinculada digamos, fica numa situação sempre de penúria e resultando em penúria e dificuldades de controle para a própria sociedade, né? Tá certo? Então, um serviço hídrico integrado, como existe em muitos outros lugares do mundo, que abrange exatamente o conceito do saneamento ambiental, que tem todos os serviços a ele associados, através de uma única instituição, talvez seja um modelo que precisa ser pensado, isso evidentemente com mais propriedade, né, com estudos mais aprofundados, mas talvez fosse uma solução que poderia representar um avanço, pelo menos, de articulação de todas as ações dentro de um mesmo pacote, né? Tá certo? Quer dizer, inclusive tratando o grande problema que virá depois da nossa poluição por esgotos, que é a poluição difusa, que, em termos de carga, ela é equivalente à nossa poluição de esgotos domésticos. Então, a partir do momento que nós tratarmos todos os esgotos domésticos da cidade de São Paulo, vai sobrar um outro tanto, quer dizer, que é da poluição difusa, tá certo? Quer dizer, então, isto só pode ser tratado, isso não pertence, não é pontual, não pertence a um, não pertence a outro, não tem causa, efeito direto, quer dizer, ela é geral, tá certo? Então, isso precisa ser bem tratado, né? Então, esse serviço hídrico integrado permitiria adotar um novo formato, até empresarial, superando a atual resistência das concessionárias e atuar conjunta e complementarmente, porque as concessionárias não atuam em muitos desses aspectos. Poluição difusa não passa pela Sabesp nem na porta, tá certo? Quer dizer, né? Bem longe da porta, quer dizer, ela não tem essa obrigação. De fato, não tem mesmo, né? Tá certo? Superando, então, essa dificuldade e trazendo oportunidades de negócio também ao setor privado. Nós diminuiríamos, assim, a morosidade nos processos de contratação, possibilitaria aplicar novas tecnologias muito mais rapidamente, com redução burocrática e acelerando as ações necessárias para enfrentar futuras crises hídricas que seguramente virão. Então, agradeço e estou à disposição aí em função dessas provocações, para as nossas perguntas. Muito obrigado.